saúde e paz. Sou o professor Rogério de Souza e nós vamos dar aqui continuidade ao nosso curso de Psicologia Pastoral. Estou trabalhando com você os fundamentos bíblicos e teológicos da Psicologia Pastoral. Veja só, as pessoas vão procurar o pastor ou a pastora conselheiros para poder confessar a elas aquilo que é inconfessável. Nós nos refugiamos no senhorio de Jesus Cristo e também no sacerdócio pleno e absoluto do Senhor Jesus para lhe levarmos as nossas maiores fraquezas, os nossos maiores fracassos. E a Cristo nós levamos os nossos pecados mais inconfessáveis. Acontece, porém, que algumas pessoas precisam de uma orientação mais existencialista para a sua vida e precisam olhar do olho de uma outra pessoa que se iguale com elas. Como nós ensinamos aqui na primeira aula, você é igual ao teu irmão. O que te diferencia do seu irmão e da sua irmã é a tua responsabilidade pastoral. E por isso que nós deixamos aqui bem claro em nosso curso de formação. Estas pessoas trarão a você os seus pecados inconfessáveis e eles, de forma alguma, podem ganhar notoriedade pública. Você se pergunta, por que as pessoas não confiam em mim? Talvez seja, como nós dissemos aqui na primeira parte da nossa aula, porque você criou um distanciamento em relação ao seu rebanho. Mas se este não é o caso, você tem a vocação pastoral e ainda agora está se adentrando a esse mundo do aconselhamento, precisa ser digno de confiança. Veja, as pessoas preferem procurar um psicólogo estranho, que não tem os princípios da fé cristã, justamente porque ele é regido por um código de ética, tá bem? Você lê aqui que o Código de Ética Profissional do Psicólogo, publicado em agosto de 2005 pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia, estabelece no artigo de número 9: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Por que as pessoas confiam no seu psicólogo, na sua psicóloga? É porque ele é regido por um código de ética e esse código de ética exige, aqui no artigo de número 9, que haja uma cláusula de confidencialidade. Aquilo que for confessado para ele, aquilo que for confidenciado para ele dentro ali do consultório não vai ganhar notoriedade pública, como nós colocamos aqui. As pessoas precisam aliviar as suas cargas. Elas precisam olhar no olho de alguém que lhe seja igual e que não lhe condene na hora que ela estiver buscando uma orientação. Só que as pessoas não confidenciam muito aos seus pastores e às suas pastoras. E por quê? Porque parece que elas vão ser invadidas pelo olhar não clínico do homem e da mulher que lhe está ouvindo a sua confissão. Às vezes, não é um pecado tão sórdido assim. É uma culpa, é um remorso, é um receio, é uma má conduta. Às vezes, nem é uma má conduta diante de Deus, apenas diante de si mesmo. Mas as pessoas acreditam que se forem até o seu pastor e a sua pastora para pedirem uma orientação, um aconselhamento, ou então simplesmente um pouco do seu ouvido auditor, essas pessoas terão que sair dali com uma penitência a pagar ou então diretamente para a delegacia. É bom você aprender com o Código de Ética do profissional em psicologia. É dever do psicólogo. Coloque aqui no lugar da palavra psicólogo o pastor que trabalha com o aconselhamento, a pastora que trabalha com o aconselhamento. É dever respeitar o sigilo, tá bem? E a fim de quê? A fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas. Nós, do curso de Psicologia Pastoral, nós não pensamos o seu pastorado como uma profissão. Nós não pensamos em você como um ministro assalariado, sabe? Com um contrato empregatício, com direitos trabalhistas, tá bem? O que
nós pensamos aqui? É no pastor conselheiro, aquele que está preocupado com a saúde mental, psicológica, emocional do seu rebanho. Quanto ao seu salário, quanto aos seus proventos, quanto às suas garantias profissionais, eu acredito que você já tem aí o seu ministério para poder resolver isso com você. Agora, o teu rebanho precisa de um pastor muito consciente, de uma pastora muito consciente, de que ela não pode pagar pelos seus serviços, mas ela precisa dos seus préstimos, precisa da sua orientação, precisa do seu conselho. O pastor conselheiro, ele trata as questões mais íntimas das suas ovelhas. Isso aqui é fundamental que você tenha conhecimento, tá bem? E essas questões mais íntimas vai desde o quarto onde as pessoas dormem até a garagem onde elas guardam o seu automóvel. As pessoas precisam do seu auxílio, precisam do seu aconselhamento, precisam dessa sabedoria que Deus concedeu para você, dessa inteligência que Deus concedeu para você, dessa sua sensibilidade existencial e humana que você possui. Além da sua vocação pastoral, ainda também a experiência de vida. Ora, para você poder atender essas pessoas que vão te procurar no seu gabinete, na igreja, ou então até mesmo no recanto do seu lar, é necessário que você haja com ética para com as suas ovelhas, para com essas pessoas, para com o teu rebanho, tá bem? Uma ética que seja igual a do psicólogo profissional, aquele que vai receber para poder ouvir as questões existenciais das pessoas. Ou a tua ética tem que ser ainda maior, bem superior. Afinal de contas, somente um pode te recompensar pelo amor dispensado para com as suas ovelhas. Estamos falando de Deus, que é o bom pastor. Você sabe quais são os critérios éticos que devem ser observados no ato de um aconselhamento? Você sabe que eu acabei de falar na aula anterior sobre a proximidade e a pessoalidade do pastor, da pastora para com o seu rebanho. Esta proximidade, esta pessoalidade, ela é uma característica natural do conselheiro e da conselheira. E, no entanto, enquanto você está ouvindo ali o que a pessoa tem a dizer, ela vai confidencializar a você, eu tenho que falar o contrário da proximidade, que é o distanciamento do sujeito e do objeto. Você já ouviu falar dessa linguagem? Distanciamento do sujeito e do objeto. O que isso significa? Daqui a pouco eu vou explicar para você, tá bem? Temos muito para falar, mas você vai ouvir de uma maneira imparcial. Vai ouvir de uma maneira não passional. Esse distanciamento é necessário para que você não venha se envolver emocionalmente com a pessoa que precisa de aconselhamento. É muito ruim só de pensar na situação de uma pessoa que já está com problemas sérios lá fora, que traz esse problema para o gabinete pastoral e ali ele tem os seus problemas potencializados pelo envolvimento pessoal, passional e íntimo do conselheiro. Você deve ouvir e aprender o que significa distanciamento, meus irmãos, do sujeito e do objeto. Isto é como se a pessoa fosse objetivada por você, que vai se tornar o conselheiro dela ou que já é o conselheiro dela. Você vai ter que ser objetivo com ela. A tua subjetividade você deve manter com você. Isto é, às vezes o conselho presta muito para a pessoa que vai ser aconselhada, mas não presta para você. Não é o seu caso, não serve para você. Não é você que está sendo aconselhado, não é você que está sendo agredido, não é você que está sendo ofendido. Você está sendo procurado ou procurada como sendo conselheiro levantado por Deus. Pastor conselheiro trata as questões íntimas das suas ovelhas com ética igual à de um psicólogo profissional. Eu acabei de falar para vocês sobre o distanciamento de sujeito e objeto. Agora, não se esqueça, somente com pessoalidade e proximidade pode haver confidencialidade entre pastor e ovelha. Ô professor, você me confundiu um pouco.
eu tenho que ter proximidade ou eu tenho que ter distanciamento? Vamos lá. Você tem que ter pessoalidade. Primeira parte da aula, o que eu disse para você? Conheça as tuas ovelhas pelo primeiro nome e permita que as tuas ovelhas te conheçam pelo primeiro nome. Deve haver pessoalidade. E por quê? Somente com pessoalidade vai haver proximidade. As pessoas sabem quem é você, quais são os membros da sua família, tem o número do seu WhatsApp gravado na sua lista de contatos. Veja só, se você for procurar, por exemplo, o gerente de uma loja, é praxe, é ética e é exigência profissional que esse gerente seja encontrado por qualquer cliente. Geralmente as lojas colocam ali o nome e também o contato do gerente, caso não consigam resolver com as pessoas intermediárias. Agora, às vezes é muito mais fácil se encontrar o gerente de uma loja do que encontrar o pastor da igreja. Você precisa quebrar esse tabu e esse paradigma. Pessoalidade significa isso. Por mais que você tenha aí diáconos e diaconisas, presbíteros e evangelistas que possam intermediar muitas situações em seu nome, não podem substituir a sua aproximação com o teu rebanho. Pessoalidade e proximidade, porque assim vai haver a confidencialidade. As pessoas vão confiar naquele a quem elas chamam de meu pastor e minha pastora. E mediante essa confidencialidade entre pastor e ovelha, quer dizer, a intimidade vai ser trazida para dentro do gabinete, e essa intimidade trazida para dentro do gabinete vai fazer com que você se posicione com o que eu acabei de dizer, com o distanciamento de sujeito e objeto. Quem que é o objeto? É a pessoa que trouxe para você o seu dilema existencial, o seu pecado inconfessável. Este é o objeto. E o sujeito? O sujeito é o senhor, meu irmão. É a senhora, minha irmã. Você é o sujeito. É você quem vai ter na sua mão, vai deter na sua mão o poder sobre o objeto. A partir do momento em que a pessoa confidencializa a você a sua fraqueza e o seu fracasso, a partir desse momento ela se coloca em suas mãos. E é por isso que você não pode ser passional. É por isso que você não pode ter um envolvimento emocional. Não é contra você. A pessoa não está te ofendendo. A pessoa não está te agredindo. A pessoa está te procurando. Por isso, no ato da confidencialidade, você vai manter o distanciamento de sujeito e objeto, porque é você quem vai se adonar deste problema para ajudar a pessoa. E para ajudá-la, você não pode ser subjetivo no primeiro momento. Você tem que ser objetivo. O que é ser subjetivo? É ser tomado pelas suas paixões, é ser tomado pelas suas preocupações, é ser tomado pelos seus preconceitos. Imagina só, um pastor conselheiro cheio de preconceitos, cheio de paradigmas. Essa pessoa não é digna de confiança. Portanto, você precisa e necessita treinar o distanciamento entre você que ouve e a pessoa que fala. O que é que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar um problema. Mais para frente, ainda neste curso, nós vamos ensinar você a diluir o problema em água rasa. O que é diluir em água rasa? Ao invés de você colocar ali um aumentativo do problema, colocar uma câmera que dá zoom no problema, muito pelo contrário, você vai aprender através de um repertório, através da sua calma, através da sua paciência de ouvinte, de auditor, de conselheiro, a minimizar os problemas, por maiores que eles sejam. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas chegam para o Senhor Jesus fazendo um grandioso alarde. E o que faz o Senhor Jesus? Fica no seu lugar, aguardando que as coisas aconteçam naturalmente. Querem alardear o Senhor Jesus. Querem fazer com que as coisas fiquem piores do que são. E o Cristo, na sua sabedoria, na sua sapiência, ele quer que as coisas sejam do jeito que são. A palavra da fé que está na boca de um pastor e de uma pastora é suficiente para poder tranquilizar as almas inquietas
que entram no seu gabinete pastoral, que vão até a sua casa procurá-lo para um aconselhamento ou entram em contato com ele nas altas madrugadas através de uma chamada telefônica. A maioria dos casos em que um membro ou uma família da congregação procura o seu pastor são questões mínimas, meus irmãos. São questões morais e questões éticas. Você acredita nisso? Muitas vezes as pessoas ouvem o sermão da noite e quando terminam o sermão da noite fazem uma fila na frente do gabinete pastoral. E o pastor, que foi um dos primeiros a chegar na igreja, vai ser um dos últimos a sair. E ele precisa aconselhar desde os jovens, os adolescentes, até as pessoas mais idôneas da sua igreja. E quando ele vai ouvir o que as pessoas têm a dizer, são questões éticas, são questões morais, são questões mínimas do dia a dia e muitas vezes confusões éticas causadas por uma pregação, um sermão, uma palavra mal compreendida. O que você pode fazer? Você pode, juntamente com toda a igreja, fechar rapidamente a porta do seu gabinete, entrar no seu carro e ir embora. Deixa ele ali estacionado numa posição em que seja fácil você ir embora, né? Rota de fuga. Bom, nesse caso, você precisa também passar o cajado da igreja para uma outra pessoa pastorear o seu rebanho. Sinto muito, meu irmão e minha irmã, mas você precisa se programar para o dia em que você vai atender as questões mais somenas da sua igreja, mais sem importância da sua igreja. Existirão momentos em que você vai precisar de uma reunião de conselheiros, uma comissão de pessoas para poder resolver problemas gravíssimos, mas a maioria, eu vou aqui ler e vou apontar, a maioria dos casos que um membro ou uma família da congregação procura o seu pastor são questões morais e éticas. Querem saber se é pecado andar de calça comprida, se é pecado ir na praia. As pessoas querem saber o que é pecado e o que não é pecado. Às vezes não entenderam muito bem uma colocação no teu sermão. Às vezes se escandalizam com um visitante que vem na igreja. E lá está você, pacienciosamente, em um dia específico da sua carreira pastoral para atender o seu rebanho. Certamente que o teu carro, como eu acabei de dizer aqui, ele deve estar bem alocado, porque às vezes o pastor necessita sair de uma hora para outra. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que realmente não querem dar nenhum tipo de atenção aos casos das igrejas, aos casos da membresia da sua igreja. Agora, muita neurose, preste bem atenção, muita neurose ou psiquismo gira em torno de tabus e conflitos existenciais. Tem coisa que é assunto que ninguém fala, virou tabu. E a pessoa precisa ouvir uma palavra pastoral, uma orientação pastoral sobre esse tabu. Isso que machuca a alma de muita gente ali. Mas não é falado na escola bíblica dominical, não é falado no sermão de domingo, não é pregado no culto de Santa Ceia. Só que quando as pessoas vasculham a internet, tem muita gente paralela falando sobre esse assunto. Qual que é a orientação pastoral que existe sobre os tabus, os conflitos existenciais, que são alimentados por sentimento de culpa? Tem gente que carrega culpa na igreja, culpa nas costas, culpa no coração e precisa que essa culpa ela seja mitigada por uma palavra pastoral. O teu gabinete vai receber gente que se sente culpado a vida inteira. Existem pessoas que estão revoltadas com a igreja, revoltadas com o ministério, revoltados com a própria família, revoltados com a sociedade. E os revoltosos também vão te procurar. Sabem que você é um irmão, uma irmã, um pastor e uma pastora que tem sabedoria para poder direcionar as melhores palavras para aqueles momentos em que a pessoa está revoltada, querendo chutar o pau da barraca, querendo abandonar tudo e tomar as atitudes mais trágicas e mais drásticas. Aí ela entra no teu gabinete, decidida a acabar com tudo e sai de lá com uma nova perspectiva. Ou então, tem pessoas que simplesmente elas levam uma vida cheia de vergonhas. E aí, as suas vergonhas, quer dizer, os seus envergamentos, fazem com que ela baixe a fronte, feche a boca,
viva tristonhamente, não consiga encarar de frente as pessoas. E é por isso que você vai aprimorar o teu ministério, justamente para atender o maior número possível de pessoas, sejam as culposas ou as culpadas, sejam aquelas que sejam raivosas ou revoltadas e sejam aquelas que estão tímidas ou intimidadas. Você vai ampliar o leque do seu ministério. Nós confiamos que a partir deste curso de psicologia pastoral, o seu ministério pode se agigantar e vai se agigantar. E é por isso que você está andando conosco, tá bem? E é por isso que você nos procurou e é por isso que você não vai desistir de levar até o fim a sua formação. Agora, aqui tem uma advertência. A psicologia pastoral não é um instrumento de delação, de invasão à privacidade, intromissão em questões alheias ou manipulação de consciências. Você não vai abrir o seu gabinete pastoral para invadir a privacidade das pessoas. Você tem que manter o digno respeito de receber aquele que vier até você, ouvir o que as pessoas têm a te dizer, sem fazer aquelas perguntas que são perguntas muito invasivas, muito intromissivas. Todas as perguntas que um pastor psicólogo faz são direcionadas dentro de um repertório e são objetivas também. Você não precisa entrar nas minúcias daquilo que a pessoa está passando, se ela não quer lhe confessar, se ela não quer falar. Você tem que aprender a ouvir a pessoa que está lhe procurando. Não se intrometer nas questões alheias. Aliás, dentro do aconselhamento pastoral, uma coisa que você tem que fazer é minimizar os problemas que existem de conflito entre as pessoas. Não chamar mais gente para dentro do gabinete. Não colocar mais nomes na lista. Quanto menos pessoas estiverem envolvidas numa confissão, num problema íntimo, no seu gabinete, tanto melhor para a pessoa, tanto melhor para o seu ministério. Por isso que a gente disse aqui no começo da nossa palestra, não é para ganhar notoriedade pública, tá bem? Aquilo que é dito para você no secreto deve permanecer no secreto. Só Deus, na sua soberania, pode abrir os segredos dos homens. E a Bíblia diz que isso só vai acontecer no dia do juízo final. Até lá, deixai crescer ambos juntos até a colheita. E também você não pode utilizar o seu gabinete pastoral, o seu ministério como conselheiro, para fazer a manipulação das consciências. Veja só, tem pessoas que vão tentar usar você, pastor e pastora, como trampolim para os seus problemas existenciais e assim levar muita areia para o seu caminhão. Você não precisa se intrometer nos problemas alheios e também não pode se deixar nem manipular e nem manipular as consciências das pessoas. Muitas vezes, e isso eu já presenciei, as pessoas usam o púlpito e jogam no ar algumas questões, quer dizer, joga o verde para colher o maduro. E daqui a pouco o seu gabinete está cheio de pessoas queixosas, trazendo problemas alheios para você resolver. Não deixa isso acontecer. Vou aqui apontar, ó. A psicologia pastoral, ela não é um instrumento de delação. Significa que você não tem que receber pessoas no seu gabinete que vão entregar os pecados dos outros, as culpas dos outros, as vergonhas dos outros. Ali não é lugar para essas coisas. Cada um deve responsabilizar-se a si mesmo pelas suas queixas e as suas vergonhas. Agora, se alguém quiser entregar um irmão ou uma irmã para a vergonha pública, ela tem que ser responsabilizada civilmente. É isso que nós dissemos aqui na primeira parte da aula. Existem casos que precisam ser encaminhados. Toma muito cuidado com as armadilhas de gente que vai entrar no seu gabinete. Nós vamos terminar a nossa aula dizendo o seguinte: quem procura ou carece do aconselhamento pastoral é semelhante ao doente que precisa de médico. E o pastor conselheiro lhe deve o amor e o respeito que a angústia humana lhe exige, por ser dramática, existencial, trágica, traumática ou, no mínimo, incômoda. Quem te procurou é um doente. E você vai atuar como se fosse o médico dessa pessoa. Não pode lhe aumentar as dores, não pode lhe aumentar os traumas, não pode lhe aumentar os temores. Não é esta a função como pastor conselheiro, como pastora conselheira.
Muito pelo contrário, você precisa minimizar esta situação, porque no mínimo essa pessoa está passando por uma situação incômoda, no mínimo, e do incômodo até o trágico e o traumático, nós temos uma distância a ser percorrida aí. Tome bastante cuidado. Bom, nós estamos na introdução ao curso de psicologia pastoral. E nós vamos lançar, a partir da próxima aula, uma explanação do Salmo de número 23. Nós começamos a dizer o seguinte, que você é pastor e é pastora, mas você também é ovelha. Você tem um pastor, o Senhor é o teu pastor. E se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Se até este momento lhe faltava uma iniciativa para ter uma formação voltada para o aconselhamento, já não faltará mais. Deus providenciou meios para que você encontrasse este curso, tivesse meios de investir na sua formação e levar isso até o fim. Agora comece a pensar em novas perspectivas, em envolver outras pessoas, criar uma equipe, montar o seu gabinete, investir em material didático, participar de palestras, ampliar o leque, mostrar para as pessoas que a tua igreja e o teu ministério não é simplesmente algo de protocolo, mas sim algo que é cuidador de rebanhos, que é cuidador de gente e de pessoas. Às vezes, você pode tentar ambicionar alcançar grandes números para o seu rebanho, seja em arrecadação, seja em patrimônio. Mas o que eu já passo a aconselhar você é o seguinte: faça como Moisés. A carga é muito pesada. Você precisa treinar gente para te ajudar a levar o rebanho do Senhor. Seja bem-vindo ao curso de Psicologia Pastoral. Sou o professor Rogério de Souza e é uma satisfação estar te conhecendo. Quer entrar em contato? Isso não é muito difícil, tá bem? Nós estamos acessíveis a você através de todos aqueles que cuidam do curso para poder te oferecer saúde e paz, em nome do Senhor Jesus.